bem-vindos ao nosso canal. O escândalo Tutti Frutti está a abalar as estruturas políticas de Portugal. Trata-se de uma investigação que revela um esquema de troca de favores entre o PS e o PSD, envolvendo nomeações... Quem diria? PS e PSD a trocar favores. A corrupção. Quem diria? ...estratégicas e benefícios privados em detrimento do interesse público. O Ministério Público pede a perda de mandato de 3 autarcas do PS e PSD, revelando um esquema de troca de favores e corrupção ao mais alto nível. É o nepotismo. O nepotismo dá nisto. O nepotismo é... Eu meto a tua família, tu metes a minha a trabalhar contigo e dá nisto. Quem são os implicados? Qual o impacto político deste caso? Descubra toda a verdade agora. O caso Tutti Frutti representa um dos maiores exemplos da corrupção sistémica em Portugal. Este esquema funcionava através da manipulação da gestão autárquica para beneficiar aliados, com a nomeação de pessoas próximas para cargos estratégicos, garantindo o controle interno e influência sobre decisões locais. Mas há 60 arguidos com acusação deduzida pelo Ministério Público. Entre os acusados estão os sociais-democratas Sérgio Azevedo e Carlos Eduardo Reis e o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton. Depois de quase 9 anos de investigação, chega ao fim a Operação Tutti Frutti. O inquérito dá lugar a uma acusação e aponta responsabilidades a 60 arguidos. Pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva agravadas, branqueamento, prevaricação, tráfico de influência, falsificação... Mas isto é o que o PS e o PSD sabem fazer, é mais do mesmo. ...ou contrafação de documento agravada e burla qualificada. Relatórios indicam que vários autarcas receberam benefícios em troca de favores políticos, consolidando redes de poder dentro das estruturas municipais. Documentos revelam que esta teia de corrupção vinha a ser estruturada há anos, estendendo-se por diversos setores do governo e do setor privado. Entre os acusados estão vereadores e ex-presidentes de junta, figuras-chave como Sérgio Azevedo, Ângelo Pereira e Rodrigo Gonçalves, que tiveram um papel central na perpetuação deste esquema. Estes políticos manipularam cargos para favorecer interesses privados, assegurando... Mas sempre vai funcionar assim. Sempre vai haver sempre o... Já que eu tenho o poder da caneta, eu vou usar o poder da caneta a meu favor. Sempre vai haver isto. Sempre. Esperando que os postos mais relevantes fossem ocupados por aliados estratégicos. Testemunhos revelam reuniões secretas onde eram coordenadas nomeações e definidos os rumos de influência dentro dos partidos. O esquema de favores entre PS e PSD mostra como as redes de influência operam nos bastidores da política portuguesa. Ângelo Pereira, líder da distrital do PSD, utilizou a sua posição para favorecer aliados políticos, garantindo a atribuição de cargos estratégicos em câmaras municipais e juntas de freguesia. Relatos indicam que interveio diretamente na escolha de autarcas, consolidando um domínio político e estruturando um mecanismo que garantia vantagens a determinados grupos de interesse. Além disso, o tal favorecer amigos. Isto é o tal favorecer amigos. Vou dar aqui um favor a um amigo que ele vai me pagar ou vai ser uma troca de favores. É isto. Isto é socialismo. Sérgio Azevedo tinha ligações a figura-chave do PS, demonstrando que a corrupção não tem coloração partidária, mas sim um objetivo comum de manutenção do poder. Segundo o documento a que a RTP teve acesso, o ex-deputado do PSD Sérgio Azevedo é um dos principais visados, com um total de 49 crimes. Também o social-democrata Carlos Eduardo Reis é acusado de 20 crimes. Luís Newton, deputado do PSD, está acusado de 10 crimes. Já o presidente da Junta... Toda a gente que tem o poder da caneta é corrompível. Toda a gente. Tem o poder da caneta, vai ser corrompível. A freguesia de Santo António, Vasco Morgado, responde por 27 crimes. Tendo ainda o Ministério Público requerido ainda a condenação dos arguidos na perda de mandatos referentes a cargos políticos de natureza eletiva, que estes então se encontrem a desempenhar efetivamente, sem prejuízo da declaração de inegibilidade em atos eleitorais. Fernando Medina, ex-presidente da Câmara de Lisboa, chegou a ser constituído arguido pela alegada atribuição indevida de um apoio de 200 mil euros à Associação Amigos do Rei de Belém, mas está fora. Amigo tem direito a apoios, tem direito a dinheiro fácil, tem direito a minha caneta é poderosa, vou rabiscar o papelinho para te ajudar. É amigo, tem direito. Da lista dos acusados. Adicionalmente, foi também proferido despacho de arquivamento relativamente a 6 arguidos, 2 dos quais são, atualmente, deputados à Assembleia da República. O ex-ministro socialista Duarte Cordeiro, que chegou a ser investigado, também não foi acusado. Em causa estão alegados favorecimentos a militantes do PSD e do PS através de avanças e contratos públicos. São vários os negócios suspeitos destacados pela acusação.
Conversas interceptadas demonstram que as decisões eram tomadas entre líderes de ambos os partidos para assegurar benefícios. Claro que tem que haver aqui aquele interesse, opá, agora estou eu no poleiro, vou-te ajudar a ti. Quando eu troco o poleiro, troco o interesse também. Tem que haver ali uma troca de ajudas. Lá o poleiro, porque é que está a ser PS, PSD, PS, PS, PSD? Tem que se ajudar uns aos outros, é o amigalhaço, como dizia o outro. Benefícios mútuos e fortalecer o sistema de troca de favores. O Ministério Público pede agora a perda de mandato para todos os arguidos. As implicações políticas são vastas, podendo afetar Lisboa e todo o país. O impacto deste escândalo nas próximas eleições pode ser determinante para uma reconfiguração do cenário político. Especialistas apontam que esta decisão poderá abrir precedentes para futuras investigações de corrupção autárquica e aumentar a pressão sobre o sistema judicial, para garantir um desfecho rigoroso. Se esta decisão avançar, poderá significar uma mudança no paradigma político nacional, estabelecendo novas regras para a fiscalização de cargos públicos e maior transparência na administração. Nunca vai haver transparência, nunca. Porque quem manda nisso são políticos e os políticos têm que ter a maneira fácil de roubar. Nunca vai haver transparência. Carlos Moedas encontra-se no centro deste furacão político. O presidente da Câmara de Lisboa viu o seu executivo ser fortemente atingido por este escândalo, com vários dos seus vereadores e aliados políticos sob investigação. Aquilo que ele fez nesta Câmara Municipal foi muito importante, em momentos muito importantes. Agradecer-lhe o excelente colega que é. E aqui dizer a todos os portugueses e os lisboetas que mantenho a minha posição em relação àquilo que sempre disse nestes casos, em que quando um vereador é acusado deve suspender as suas funções. Mas o pedido aqui vem do vereador e da coragem do vereador para poder defender-se. Porque o senhor vereador, aquilo que me chegou como informação, é que o senhor vereador não é acusado de corrupção. Este caso levanta questões sobre a sua capacidade de gerir a autarquia e a influência que estas revelações terão na sua futura candidatura. Este aqui também pode ser social-democrata, mas é muito woke. É aquele que ajuda muitas minorias. Então, para mim não passa muita credibilidade o que ele diz. A crise política em curso pode significar o início do fim da hegemonia dos partidos tradicionais na administração autárquica, dando espaço para novas forças políticas emergirem e conquistarem apoio popular. Bom, hoje já tivemos conhecimento da acusação desta operação, que já é uma operação longa, com muitos anos, e também com muitos acusados, como se viu pelo número de pessoas que hoje foram acusadas. Não tive ainda a oportunidade de ler em detalhe esse documento, mas eu gostava de saudar o fim do trabalho do Ministério Público e da Polícia Judiciária num tema que preocupa a todos, que é a corrupção, que é o combate à corrupção, uma vez que estamos a falar de um sintoma que verdadeiramente está enraizado em todas as esferas do Estado, desde o poder autárquico. Corrupção é normal, como ele diz, está enraizado em todas as esferas do Estado. Tudo que seja socialismo tem corrupção, naturalmente. Até ao poder nacional. Já vimos isso com a Operação Influencer, vimos também neste caso com a Operação Tutti Frutti, e acho que é muito importante que se tenha chegado a um fim, que se tenham apresentado conclusões e que essas conclusões resultem da prova que foi recolhida pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária. Operações como esta não devem ser nem impedidas nem criticadas pelos políticos, devem ser incentivadas para garantir que todo o poder é escrutinado e todo o poder é escrutinável e que não há ninguém, seja no governo, nas autarquias locais ou noutro, acima da lei. E portanto sempre que há a conclusão de um processo como este, é um sinal positivo para a democracia, é um sinal positivo para a justiça e devem ser incentivadas. Ponto 2. É preciso agora que haja, enfim, consequências desta mesma. Aqueles que são indiciados, ainda que possam vir a ser absolvidos mais à frente, de crimes cometidos no exercício de funções públicas, é uma situação gravíssima para quem continua a exercer. A partir do momento que tu usas o teu poder para corromper algo, já estás mal. Já estás mal. Se tu tens o poder da caneta e estás a usar esse poder em proveito próprio, está mal. Está mal. Funções públicas. E, portanto, tem sobre ele, ou ela, seja autarca, seja deputado, seja em qualquer nível do Estado, uma situação de suspeição intolerável, do ponto de vista do exercício da função pública. E, portanto, eu penso que, para aqueles que são acusados de crimes relacionados com funções públicas e estão no exercício de funções públicas, eu penso que devem suspender o mandato ou que devem renunciar a ele. Acho que essa é uma consequência. Este escândalo pode redefinir o equilíbrio de forças nas próximas eleições e levantar o debate sobre o grau de transparência e responsabilidade política no país. Este escândalo expõe, mais uma vez, como PS e PSD perpetuam um sistema de privilégios e garantem a manutenção do poder através de estratégias questionáveis. É fundamental que os portugueses estejam atentos e exijam justiça, pois este tipo de compadrio afeta diretamente a gestão dos recursos públicos. Enquanto que os portugueses só quiserem saber de futebol e tainadas, isto nunca vai passar do mesmo.
A corrupção não pode continuar a ser normalizada e é imperativo que estas práticas sejam expostas e punidas. Partilhe esta informação, mantenha-se informado e participe ativamente na defesa da transparência e da ética na política. O futuro do país depende disso. Se gostou deste vídeo,